Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Primeira Igreja Batista de Itapiruna. Criei esse canal aqui no YouTube, no qual já tenho gravado várias mensagens, para compartilhar com os amigos e irmãos coisas preciosas da Palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre medo e fé. Medo e fé não combinam. Ou você tem medo e não tem fé, ou você tem fé e não tem medo. É o que nós aprendemos de uma história que os evangelhos narram. Aliás, os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, narram. Nós, porém, vamos ler a narrativa que está no evangelho de Marcos. A leitura terá que ser feita em duas partes, porque na sequência da narrativa há uma pequena interrupção. Vamos ler então a partir do versículo 21 até o 24 e depois do versículo 35 até o 43. Diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: Minha filhinha está morrendo. Venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. E Jesus foi com ele. Versículo 35. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: A sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: Por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: Menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Jairo era o chefe da sinagoga ali de Cafarnaum. Ele fazia parte de um corpo de dirigentes da sinagoga chamados anciãos e tinha sido eleito por eles para ser o líder de todos eles. Jairo era, portanto, um homem importante e devia ter muitas reservas com respeito a Jesus. Na verdade, os líderes do judaísmo naquela época eram adversários de Jesus. Mas ele dispôs-se a enfrentar críticas e foi procurar Jesus, pedindo que impusesse as mãos sobre a sua filha para curá-la, porque ela estava morrendo. No meio do caminho, uma mulher que tinha uma hemorragia uterina veio por trás de Jesus, tocou nas suas vestes, e Jesus sentiu que dele tinha saído poder e perguntou insistentemente: Quem foi que me tocou? Os discípulos diziam para eles: Mas tem uma multidão em volta do Senhor e o Senhor está perguntando quem é que o tocou? Mas Jesus disse: Não, mas eu sinto que de mim saiu o poder. Então a mulher se aproximou
e contou a sua história e disse que tinha sido curada naquele momento. Jesus disse para ela: filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz e fique livre desse mal. Então, enquanto isso acontecia, enquanto Jesus ainda falava com a mulher e com a multidão, com seus discípulos, chegaram uns amigos de Jairo para dar a notícia triste e frustrante de que a sua filha já tinha morrido e, inclusive, aconselharam Jairo: ela não precisa mais incomodar o mestre, dispense o mestre, porque a sua filha já morreu. Essa foi uma palavra humana, mas a palavra divina, a palavra de Jesus foi: não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, apenas creia. Só isso. A única coisa que você precisa fazer é crer. Crer que Jesus iria resolver o problema de fato. Então, Jairo se dispôs a continuar a caminhada e levar Jesus até a sua casa. Jesus, chegando lá, dirigiu-se ao lugar onde estava a menina, ao quarto onde ela estava, mas antes dispensou aquelas pessoas todas que choravam muito e até se riram dele quando ele disse que a menina apenas estava dormindo. E então ele tomou a mão da menina e disse: levante-se. A menina se levantou imediatamente e começou a andar. Jesus mandou que lhe dessem comida, porque ela já estava em plena saúde. E então Jairo e sua esposa viram a manifestação, um grande milagre que Jesus operou ali naquela família. Mas a minha palavra é justamente sobre essa expressão de Jesus: não tenha medo, tenha fé. Essa história nos ensina algumas coisas sobre o medo. Por exemplo, foi por medo de que sua filhinha morresse que Jairo foi procurar Jesus. Ele já tinha ouvido falar do poder de Jesus. Ele já tinha ouvido falar das coisas que Jesus tinha operado, dos milagres que Jesus tinha operado. Mas ele era chefe da sinagoga. Ele era um líder do judaísmo naquela cidade. Porém, o medo de que sua filha morresse era maior do que o seu preconceito, do que a sua posição social religiosa. E por medo, então, ele foi procurar Jesus. Muitas vezes nós vamos buscar a Jesus por causa do medo, não por causa da fé. Medo de que alguma coisa grave vai nos acontecer, medo de perder alguma coisa, medo de morrer, medo da doença, medo de um problema sério. E por isso nós vamos procurar Jesus. Não importa, desde que a gente busque a pessoa certa, que é Jesus. E Jesus vai nos desafiar a ter fé, como ele fez com Jairo. Outra coisa interessante é que, por medo de que Jesus não pudesse fazer mais nada, aqueles amigos de Jairo disseram: sua filha já morreu, então não incomode mais o mestre. Às vezes nós temos medo de que Jesus não vá fazer aquilo que nós esperamos que ele faça. Às vezes nós achamos que o problema é grande demais para Jesus resolver. Às vezes nossa imagem, nossa fé em Jesus é muito pequena e a imagem que fazemos de Jesus é de um poder limitado. Será que, por causa do medo, nós temos tido problema de fé?
A palavra de Jesus para Jairo foi: não tenha medo, apenas creia. Não tenha medo, tenha fé. Outra coisa interessante é que aquela cena que Jesus encontrou na casa de Jairo, certamente familiares, amigos, pessoas que admiravam Jairo e o acompanhavam e o seguiam por amizade ou pelo fato de ele ser líder da sinagoga, estavam ali. Devia ser muita gente. E diz a palavra de Deus que eles estavam alvoroçados, quer dizer, perturbados, e choravam muito. Choravam porque a morte significa separação, perda. A morte significa destruição. A morte significa que uma vida, e no caso a vida de uma criança de 12 anos, tinha sido interrompida e as esperanças estavam perdidas. Na verdade, temos muito medo da morte. Ali, naquela casa, se podia ver o medo da morte dominando os corações. Por isso choravam. Muitas vezes a gente chora antes mesmo da morte. Temos visto pessoas que, por causa de uma doença grave, e ao receber a notícia dessa doença grave, se abatem muito, ficam muito tristes e passam a ser aterrorizadas pelo medo de morrer. Mas a palavra de Jesus é: não tenha medo, tenha fé. E a fé de Jairo venceu o medo. E Jesus ressuscitou a menina. A fé vence o medo. O apóstolo João, na sua primeira carta, diz justamente isso. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé vence o medo da morte. A fé vence o medo das críticas. A fé vence o medo de que Deus não possa fazer alguma coisa mais difícil para nós. A fé vence todos os obstáculos e todas as adversidades. Mesmo que não aconteça aquilo que nós estamos pedindo a Deus, porque a fé consola, conforta o coração, porque nós cremos em Deus não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. É isso que nós aprendemos dessa passagem. A palavra de Jesus foi: não tenha medo, tenha fé. Mas essa palavra foi dita no meio do caminho. Ainda não tinha acontecido nada. Então, Jairo creu na palavra de Jesus. Jairo obteve aquele milagre porque creu na palavra de Jesus. Ele creu que Jesus tinha poder para fazer aquilo. Muitas vezes nós cremos nos atos de Deus e não na palavra de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 9, conta-se a história daquele cego que Jesus curou. Jesus cuspiu no chão, fez lama com o pó da terra, passou nos olhos do cego e disse para ele: vai lá no tanque de Siloé e lava os seus olhos. E fez esse gesto de passar lama nos olhos do cego. Ele poderia simplesmente ter desconfiado e disse: não, eu não vou. Essa é uma palavra que simplesmente ele disse para mim: vai lá e lava. Mas ele creu e foi e lavou os olhos e voltou vendo.
criticado insistentemente, indagado insistentemente pelos inimigos de Jesus, ele dizia assim: olha, um homem chamado Jesus mandou eu ir lá no tanque de Siloé, então eu acreditei nisso e fui. E agora, eu que era cego estou vendo. Eu só sei disso. Eu era cego e estou vendo, porque criei na palavra de Jesus. Não tenha medo, tenha fé. Jesus expulsou aquelas pessoas dali da casa de Jairo porque elas não tinham fé. Então Jesus não pode operar onde não existe fé. Existe uma passagem muito interessante com respeito a esse fato, que Jesus esteve na sua cidade onde foi criado, que era praticamente a sua cidade natal. Ele nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. E diz a palavra de Deus que ali ele não pôde operar nenhum milagre por causa da incredulidade dos nazarenos. Que coisa terrível, né? Jesus só pode operar sobre a sua fé. Por isso, não tenha medo, tenha fé. Jogue fora o medo e fique com a fé, porque medo e fé não combinam. Amém?